Há algum tempo atrás, o rocksteady Miguel, um dos caras mais apaixonados por Rookguard que eu conheço, me procurou e propôs da gente fazer uma exposição do Tibanic com o tema de Rookguard. Confesso que achei a ideia bem interessante e um tanto quanto excêntrica. O Tibanic, para quem não sabe, é um gigantesco navio que fica atracado no porto de Greenshore, ao norte de Tais. Tecnicamente, o navio é apenas mais uma das inúmeras guild houses do Tibia, que basicamente são casonas gigantes que são alugadas e mantidas por guilds. Mas o Tibanic, diferente das outras GHs, tem uma história própria. O próprio nome Tibanic é uma referência direta ao Titanic, um navio gigantesco construído em 1909, que era tão grande e tão bem feito que muita gente dizia que nada poderia afundar ele. Bom, a gente sabe muito bem o que acabou acontecendo com o Titanic 2 anos depois de tudo isso. Felizmente o Tibanic não teve o mesmo destino, mesmo porque ele nunca saiu do seu porto para poder navegar em alto mar. O Tibanic por si só já merece um vídeo próprio, mas é interessante comentar aqui de forma rápida o vídeo de inauguração do Tibanic, que é um dos registros mais antigos em vídeo de todo o Tibia, que mostra uma galera fazendo um roleplay de quebrar a garrafa no casco do barco para batizar o navio, e também a grande exposição de outubro de 2004 que aconteceu em Antica. Lá foram expostos vários itens lendários da época, e segundo a Sam Hainsforth, diferentes valores eram cobrados na entrada pelo GM Tagore para cada player que iria visitar a exposição, com valores a serem cobrados de acordo com o level do player. Filas gigantescas se formaram em Greenshore, formada por players ávidos em ver os rares da exposição. A Sam foi uma dessas players, mas todo o relato detalhado da ida dos Hainsforth para a exposição do Tibanic eu vou contar em outro vídeo. Agora que vocês já sabem um pouco da história do Tibanic, podem entender o peso e o legado que uma exposição lá no navio já carrega há décadas dentro do Tibia. Fazer uma exposição sobre Rookguard seria algo desafiador, porque simplesmente expor os itens de Rook lá seria uma ideia meio sem graça. Mas antes da gente pensar na exposição em si, tínhamos que arrumar um Tibanic em algum servidor. O Miguel estava se articulando com a sua guild em Calmera para tentar pegar o Tibanic calmeriano. Só que eles tiveram alguns contratempos e acabou que o plano deles de se conseguir o Tibanic não deu muito certo. A ideia da exposição, então, acabou ficando meio que esquecida dentro de uma gaveta, até que um dia, do nada, o Rei dos Coins apareceu pra mim querendo saber se eu queria fazer alguma coisa no Tibanic dele em Lutabra. Como vocês já sabem, o Rei dos Coins é o patrocinador aqui do canal, e um cara que incentiva demais todo o cenário do Tibia aqui no YouTube. Recentemente ele comprou o Blessed Shield e levou para o servidor de Lutabra, onde ele já possuía outros 2 itens mega raros, a Crown e a Magic Longsword. Ele expõe a tríade na sua casa em Tais, que fica bem perto do DP. Mas pensando em fazer uma exposição futura com esse e outros rares, ele pegou o Tibanic Lutabriano para si. Foi uma feliz coincidência essa oferta do barco, justamente quando eu e o Miguel tínhamos todo um plano montado, mas que a gente estava sem o principal, que era o Tibanic. Com o Tibanic agora em mãos, eu chamei o Miguel, expliquei o plano para o rei, que disse que ia bancar todos os custos da decoração, e com esse patrocínio eu e o Miguel começamos a pôr a mão na massa para montar toda a exposição do zero. Como eu disse anteriormente, a nossa ideia era fazer uma exposição sobre Rookguard. A gente até começou separando os itens de Rook que são mais usados para deixar à mostra na exposição, como Legion Helmets, Katanas e Studded Legs. Mas isso parecia meio sem graça, sendo que em main esses itens são muito comuns, e com certeza não valeriam uma ida até o Tibanic. Tivemos então outra ideia, e se a gente contasse a história de Rookguard através de recortes e situações específicas que aconteceram na ilha. Muito do que aconteceu de marcante em Rook foi eternizado por screenshots, e replicar algumas delas em cada sala iria com certeza proporcionar uma experiência muito maneira para os visitantes. Começamos então a pensar nas screenshots e histórias que marcaram Rook. Levou algum tempo para a gente decorar tudo, e uma situação engraçada aconteceu quando a gente quis replicar o dragão morto da Copperfield Quest. O rei meio que já estava pagando tudo pra gente, então a gente não queria pedir mais um favor para ele, para trazer um dragão morto. Então eu e o Miguel, com Chares low level, fomos nos aventurar atrás de um corpo de dragão morto que não apodrecesse. Fomos até a caverna de Khazad-dûm, mas além da gente não encontrar um corpo de dragão lá, acabamos tomando um combo fortíssimo e morrendo instantaneamente para os dragons locais. Depois disso, Miguel lembrou que tem um lugar que com certeza tinha um desses corpos. Fomos juntos lá na Dragon Lair de Venor, e depois de matarmos alguns dragons, conseguimos finalmente um corpinho de dragão. Depois de semanas de planejamento, quando tudo parecia pronto para a gente começar a exposição,
aconteceu o bug do time de Batabra em Hookguard, com toda aquela onda de congelamentos que eu fui obrigado a noticiar em primeira mão para trazer as notícias até vocês. Isso tudo meio que congelou o projeto da exposição durante umas 2 semanas. Mas depois de acertar os últimos detalhes, eu e o Miguel finalmente conseguimos marcar um dia para começar a exposição. No final de agosto, abrimos as portas do Tibenic e apresentamos ao mundo a exposição. Não queríamos fazer um mega evento estilo os ups do Tarek. Queríamos fazer algo menor com a galera dos grupos mesmo e com o pessoal aqui do canal. O evento foi um sucesso e o pessoal gostou bastante da exposição como um todo. No começo pouca gente apareceu, mas com a ajuda inestimável dos panfleteiros Infernal e Alquimista Gomas, conseguimos distribuir panfletos sobre o evento nas cidades próximas. E uma galera veio ver a exposição. Vale a pena mencionar que para cada quartinho da exposição havia um troféu com uma pequena descrição de cada cena que estava sendo replicada. Essa foi uma ideia brilhante do Miguel para que os players tivessem uma curta descrição de cena representada em cada uma das salas. Na primeira sala da exposição, então, temos uma réplica da print do Master Slayer na pequena ilha da Sword of Fury. Essa screenshot, em teoria, foi tirada durante um test server, onde o Master Slayer teria sido teleportado para a ilha por um GM. Embora existam boatos de que a screenshot é fake, é impossível dizer que essa não é uma screenshot emblemática na história de Hook, tanto pela presença do Master Slayer, um dos Hooksteiros mais antigos da ilha, quanto pelo fato de alguém estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe da Sword of Fury, a mais desejada espada da ilha de Hook. Descendo para o próximo andar, temos um quarto com 2 histórias. Machetron mostrando seu item mega raro de fansite no quartinho da Lidelle e o Potion Harmonia, o primeiro Hookster a tocar na Spike Sword, fazendo uma demonstração pública na área de trocas de Hook. Esses foram 2 players que não tiveram medo de mostrar seus rares ao público. E o simples fato deles possuírem esses itens encantou gerações, mas gerações de novatos que passaram pela ilha. Alguns decidiram até mesmo ficar por lá por causa deles, aumentando a fama e o legado de toda a Hook. E falando em fama e legado, chegamos ao nosso próximo aposento. Aqui temos uma sala dedicada a uma das maiores rivalidades da ilha de Hook, o polonês Debov e o alemão Sunrise. Enquanto Sunrise corria para ser o primeiro level 100 da ilha de Hook, Debov estava logo atrás, tendo quase ultrapassado Sunrise quando os dois estavam mais ou menos no nível 90. Enquanto Sunrise mantinha na sua descrição do site uma frase de desafio "Me alcance se puder", Debov rebatia com "Vou alcançá-lo se eu quiser". A rivalidade desses dois foi lendária, e com certeza trouxe muitos Hooksters para a ilha. Poloneses e alemães tiveram um grande impacto em Hook, claro, mas os brasileiros também gravaram o seu nome da sua própria maneira. Um grande exemplo disso, mais recente, foi o Player Exclusive, o primeiro brasileiro em um servidor SA a pegar o lendário level 100, tendo feito uma print irada do UP replicando o covil de um dragão cheio de tesouros. Aqui na exposição replicamos a sua print, colocando um pouquinho mais de ouro e de joias. Abaixo do Exclusive do Dragão Morto, podemos ver os 2 itens que são a recompensa da quest, um Copper Shield e um Legion Helmet. Essa sala é um monumento não só ao feito do Exclusive, como também um memorial para todos os aventureiros que pereceram passando pelas chamas da quest só para poder pegar esses 2 itens. E falando em brasileiros de destaque, é impossível não falar também do Aaron. Aaron foi o maior matador de botters da história de Hook. E nessa sala replicamos uma das suas traps mais conhecidas, a trap dos Firefields da Caverna PA dos Trolls. Na sala de baixo temos alguns itens raros, alguns que vieram da antiga ilha tutorial, como a raríssima Perna de Barata, e itens extintos de Hookguard, como a lendária chave 4600, que levava antigamente até a extinta sala de treino do Seymour. Na última sala desse andar, fizemos um memorial ao Gecko, e todos os rares que ele trouxe até a Hook de Talera. Na época achávamos que ele tinha descoberto o último grande bug de itens de Hookguard, mas descobrimos mês passado que as previsões do Gecko se concretizaram, e que mais uma vez um novo bug foi descoberto. No andar de baixo temos um grande salão de festas, onde a NPC Norma tirou férias de Hookguard e agora está servindo comidas e bebidas no Tibenic. E no último andar, eu e o Miguel tivemos que improvisar salinhas com camas, já que esse andar originalmente é totalmente aberto. Aqui embaixo, expostos, temos alguns itens raros trazidos para Hook antes desse último bug que tivemos, além de raros que vieram de downport, como trophies e halberds. Além, é claro, dos itens normais de Hook, que fecham assim a exposição.
Cara, eu sempre tive essa vontade de decorar uma casa com o tema de Rookguard. Lembro que eu já debati com o Gomes e ele já fez uma decoração dessa em uma casa do amigo dele em Avera. E, cara, a minha guild lá em Calmera, a Forgotten Land, a gente já fez uma GH com esse tema e tudo mais. Foi até o Draven, lá o líder da guild, que fez a maior parte, tal, que levou alguns itens raros de dar o porte para mim para fazer esse tipo de decoração. Só que isso já faz um tempinho e tal, eu nem lembrava mais sobre essas coisas de decoração. Foi num vídeo seu sobre os últimos dias de Rubiera que eu tava revendo, já tinha visto. E aí eu revendo o seu vídeo, eu tive a ideia, falei, cara, o pessoal fez um evento bacana lá no Tibanic e tal. Eu falei, cara, por que a gente não faz isso com a temática de Rookguard? Para explicar um pouco dos acontecimentos, dos itens de Rookguard que vieram de bug e tudo mais. Muito obrigado ao Miguel pela ideia original da exposição e de toda a ajuda na decoração, e ao Rei também por ter cedido o Tibanic. A exposição em si foi muito maneira e vai continuar aberta a visitantes por mais uma semana depois do release desse vídeo. O Miguel veio com uma ideia muito legal da gente começar a fazer eventos mensais em vários servidores, com o intuito da gente reunir rooksteiros de vários servidores para confraternizar e conhecer rooksteiros de outros servidores mensalmente. E se você quiser saber mais sobre esses eventos, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um dos grupos de Rookguard do WhatsApp. Bom, por hoje é isso. Se curtiram a exposição, não deixem de visitá-la lá em Lotabra e não se esqueçam também de deixar seu like aqui no vídeo. Se inscrevam aqui no canal, sério gente, mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. E ativem o sininho para não perder os vídeos e anúncios dos próximos eventos. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!